Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui nesse vídeo sobre contrato de locação que é feito de forma verbal, ou seja, aquele que não tem nada por escrito. Foi só feito um combinado ali de boca a boca, sem assinarem nada. Será que esse tipo de contrato ele tem alguma validade na justiça? É possível fazer, por exemplo, uma ação de despejo para retirar o inquilino com base num contrato como esse? E será que existem alguns direitos que são impedidos pelo fato de não ter um contrato por escrito? Bom, primeiramente esse contrato ele tem validade sim. Ele pode ser feito dessa maneira, apesar de não ser recomendado que se faça assim. É sempre melhor fazer o contrato de forma escrita, mas o contrato de locação ele não tem maiores formalidades. A justiça e a lei consideram que ele pode ser feito dessa forma. Então a gente tem um contrato que pode ser feito dessa maneira, apesar de não ser recomendado, porque alguns direitos numa relação de locação não vão poder ser exercidos por causa de não ter um contrato por escrito. E quais são esses direitos? Bom, o primeiro deles que eu quero apresentar aqui para vocês é o caso de uma locação não residencial, ou seja, aquela locação comercial, onde existe um imóvel que é utilizado como um ponto para uma empresa, para um comércio. Para esse empresário ou comerciante continuar naquele imóvel, mesmo que o locador não queira mais, ele poderia propor uma ação renovatória desse aluguel, mas para isso é exigido pela lei um contrato por escrito. Se ele tiver só um contrato por locação, um contrato não escrito de locação, ele vai poder até continuar nesse imóvel, mas só até onde o dono querer, o dono desse imóvel querer. Porque ele não vai poder propor essa ação renovatória, porque a lei exige um contrato por escrito. Uma outra hipótese que nós temos aqui é no caso da resolução de um contrato de locação residencial com prazo superior ou igual a 30 meses, a resolução automática, ou seja, o final automático desse contrato. Isso só vai poder se tiver um contrato por escrito. E nós temos também a situação do despejo e até o pedido da liminar do despejo em caso de descumprimento por mútuo acordo. Então precisa também do contrato por escrito. E além dessas hipóteses que a lei traz como exigência de um contrato escrito, a gente também pode mencionar outros fatos, na verdade, que trazem mais segurança quando você tem um contrato por escrito. Esse contrato ele pode regular uma questão que a lei deixa em aberto, ele pode trazer algumas especificidades em relação ao seu imóvel, ao seu contrato, alguma coisa que a lei não trata e você pode tratar ali porque você tem uma certa liberdade para fazer isso, mas tudo isso depende, para ficar mais claro, para ficar mais seguro, de um contrato por escrito. Então sempre que puder, faça dessa maneira. Mas saiba que uma ação de despejo, ela pode ser proposta mesmo que não haja nada por escrito. Então se você é um inquilino ou locador, o fato de ser um contrato por escrito não impede que você faça essa ação e o inquilino tenha que desocupar o imóvel. Inclusive, é possível pedir uma liminar para que o inquilino saia, especialmente quando a gente está tratando da hipótese de que o inquilino não está pagando esse aluguel como deveria. Então, caso ele esteja inadimplente, é muito tranquilo pela justiça, pela jurisprudência que nós temos, o pedido dessa liminar em um contrato somente verbal. Esse contrato, inclusive, ele pode ser provado de diversas formas. Você pode ter os comprovantes do pagamento dos aluguéis, pode ter conversas pelo WhatsApp, por e-mail, enfim. Qualquer situação, qualquer documento, qualquer meio de prova pode ser utilizado e até testemunhas para provar que aquela locação ela existe. Mas, por fim, eu vou deixar esse último conselho que eu já falei aqui nesse vídeo. Sempre faça um contrato por escrito. Ele te dá segurança, ele te dá certeza, ele te dá tranquilidade e paz. É o melhor instrumento, é a melhor forma de você tratar uma locação e, na verdade, em qualquer contrato. Nunca deixe só com palavras soltas. É bom sempre colocar por escrito porque fica muito mais sério, muito mais fácil a vida de qualquer uma das duas partes. Então, faça sempre um contrato por escrito. Esse é o vídeo de hoje e até mais.